gostaria de começar, antes de nós lermos na palavra, eu queria contar uma historinha para vocês. Deixa eu achar aqui. Hoje pela manhã nós estivemos aqui também ministrando, foi muito bom, e nós pudemos assim ver o que Deus fez, né? Ele fala de diversas maneiras, e nós pudemos ver que foi uma bênção também na parte da manhã. Essa historinha diz o seguinte: eram 10 homens e uma mulher, 11 pessoas no total, penduradas em uma corda em um helicóptero. Eram 10 homens e uma mulher. Como a corda não era forte o suficiente para segurar todos, decidiram que um teria que se soltar da corda. Eles não conseguiam decidir quem, até que finalmente a mulher disse que se soltaria da corda. Porque, afinal de contas, né, as mulheres estão acostumadas a largar tudo pelos filhos, pelos maridos, abrir mão, dar aos homens, e mesmo que não receba muita coisa em troca, estão dispostas sempre a oferecer o seu melhor. E como o homem foi o primeiro da criação, né, foi o primeiro a ser criado por Deus, mereciam sobreviver, pois eram fortes, eles eram sábios, capazes de fazer tantas proezas. E ela foi falando cada vez mais, elogiando os homens. Quando ela terminou de falar, todos os homens começaram a bater palmas para ela e caíram da corda. Moral da história: nunca subestime o poder e a sabedoria de uma mulher. Sabe por quê? Os homens distinguem-se pelo que fazem, mas as mulheres pelo que levam os homens a fazer. É sério, é bem sério. Nessa historinha, que pode ser até um pouco divertida, ela fala de uma grande verdade. Ela fala do poder, da influência de uma mulher na vida de um homem, da sua família, de filhos, de amigos, ou seja, a influência que uma mulher pode exercer. Sobre o valor da mulher, nós nem precisamos falar, porque acho que todas aqui conhecem o seu verdadeiro valor. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a influência da mulher. Mas como eu gosto de história, eu quero, antes da gente ler ainda a palavra, mostrar um pouquinho do propósito de Deus ao criar a mulher. Isso foi escrito por Patrick Morley. Ele escreveu um livro, O que os homens gostariam que suas esposas soubessem. E ele escreveu nesse livro, eu transcrevi aqui do livro, ele falou o seguinte: Deus disse, está bem, eu vejo que não é bom que o homem fique sozinho, quando ele criou o homem. Agora, como eu posso resolver esse problema? Já sei. Vou dar a Adão um cachorro, para ser o seu melhor amigo. Parou, pensou, não, eu acho que isso não vai funcionar. Ele precisa de um amigo, mas ele também precisa de um ajudante. Já sei o que vou fazer. Eu vou dar a ele um cavalo, ou talvez um boi. Mas eu acho que também isso não vai funcionar. E Deus pensando, ele precisa de um amigo, de um ajudante, mas ele também precisa de alguém para conversar. Já sei, farei outro homem. Eles podem assistir futebol juntos, conversar sobre carros, jogar golfe ou qualquer outra coisa. Mas eu acho que isso também não vai funcionar, Deus pensava. Ele precisa de um amigo, de um ajudante, de alguém para conversar, mas ele também precisa de alguém para ajudá-lo a dominar a terra. Já sei, eu vou começar uma empresa e dar a ele companheiros de trabalho para ajudá-lo a tomar conta do jardim.
pensou de novo e disse: não, mas isso também não vai funcionar. O jardim não é o único lugar onde o homem precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda também em casa, precisa de ajuda para encher a terra com outros como ele. Este homem precisa de ajuda em todo lugar. Vejamos, ele precisa de um amigo para que não esteja sozinho. Precisa de um ajudante para fazer seu trabalho. Precisa de alguém para conversar. Precisa de ajuda no trabalho, em casa, em todo lugar. E ele também precisa de ajuda para fazer outros homenzinhos. Já entendi. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mulher. E foi assim que Deus pensou como poderia suprir as necessidades do homem. Se você, minha amiga, não reconhece o seu verdadeiro valor, está na hora de você reconhecer. A Bíblia fala lá em Provérbios 31:10 que o nosso valor excede o quê? A finas joias, a rubis, a ouro, a tudo que você pensar que seja mais valioso. Esse é o valor de uma mulher virtuosa, de uma mulher que sabe viver conforme os padrões de Deus, de uma mulher que saiba influenciar onde ela estiver, mas ser uma influência positiva. Provérbios 14:1, que é tão conhecido, diz que a mulher sábia edifica a sua casa, e a mulher tola destrói sozinha, viu? Com as próprias mãos ainda fala. Ele não precisa de ajuda não, ela destrói sozinha quando ela é tola. E eu gostaria de comparar isso com a influência que a mulher exerce. Eu poderia dizer que ter uma influência positiva edifica a nossa casa. Ter uma influência negativa vai destruir tudo que estiver à nossa volta. Nós podemos edificar a vida do marido, dos filhos, dos amigos. E o interessante é que quando nós edificamos positivamente, isso vai trazer para todos que estão ao nosso redor e também para nós, alegria. Alegria é algo que todos nós desejamos. Como é bom se sentir alegre. É sinal de que nós estamos bem. A Bíblia fala que a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E a alegria é algo que nós buscamos durante toda a nossa vida. Só que a alegria, ela está ligada ao tipo de influência que nós exercemos. Nós atraímos a alegria ou não. Nós podemos provocar situações em que nós desfrutaremos da alegria ou não. Nossas escolhas, nossas atitudes, nossas reações é que vão determinar a alegria da nossa vida. Mesmo quando existem situações contrárias, se nós confiamos em Deus, se nós conseguimos enxergar o propósito dele na situação difícil, que vai ser para o melhor, porque Deus transforma todo o mal em bênção para aquele que nele confia e espera. Então, por que não, mesmo na hora difícil, ter a alegria do Senhor? Daí a gente para e fala assim: nossa, mas isso parece loucura, né? Porque quem está passando dificuldade é normal que fique triste. É o primeiro sentimento que vem ao coração. Mas nós estamos falando aqui de coisas que para o mundo parece loucura mesmo. De reações que para a pessoa normal que não conhece a Deus vai dizer: não, esse é louco, está passando por isso e está alegre, está feliz. Que é isso que essa pessoa tem? Eu quero isso para a minha vida também. E aí vai estar a nossa influência, as nossas atitudes, as nossas reações, as nossas escolhas, o nosso modo de viver. É isso que vai influenciar a todos que estão ao nosso lado. Que tipo de influência nós temos sido? Nós como mulheres, num dia que está sendo homenageado, né, que nós estamos sendo homenageadas, como
como nós estamos exercendo influência na vida das pessoas que estão ao nosso lado e a começar com que estão na nossa casa. A sua influência tem exaltado o seu marido? A sua influência tem feito que o seu marido seja reconhecido fora da sua casa pela maneira que você consegue influenciá-lo? A vida dos seus filhos, eles conseguem ser jovens, crianças ou a idade que tiver, eles conseguem ter visão do futuro, eles conseguem enxergar que Deus tem o melhor para eles, eles conseguem desejar ter futuramente uma família, desejar ter um casamento como o seu. Eu fico muito preocupada com filhos que chegam e falam assim: eu não quero casar. É porque ele vê uma influência negativa dentro de casa. Aquilo em que nós vivemos é aquilo que nós ensinamos. Não adianta você querer ensinar com palavras, nós ensinamos com atitudes. Isso fala muito mais alto. Deus é quem vai nos dar a verdadeira alegria e a verdadeira satisfação. Nós mulheres, por termos o sentimento bem maior, né? Deus, quando criou, Ele deu uma dose assim bem maior da parte da alma, né, dos sentimentos para a mulher. A mulher é mais frágil, mais sensível nos seus sentimentos, né? E a mulher, muitas vezes, por alguma insatisfação no seu coração, acha que vai ser suprido isso num casamento, através de um relacionamento. E frustra, ela fica frustrada porque não é assim que os nossos sentimentos, que as nossas debilidades são supridas. O único que pode suprir a nossa vida é Jesus. Ele é o único que vai satisfazer todas as necessidades da nossa alma e do nosso espírito, em todas as áreas da nossa vida. É Ele. Jesus é fonte de alegria, independente de qualquer situação e circunstância. E eu é quem decido nas horas difíceis ser feliz ou não. Eu é quem permito que os problemas roubem a minha alegria ou não. Quando nós cremos, quando nós temos em quem descansar, em quem lançar, principalmente as nossas aflições e as nossas ansiedades, nós podemos nos alegrar, mesmo com situações difíceis. Salmista Davi, ele dizia assim, no Salmo 4, versículo 7, encheste-me o coração de alegria, alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Ou seja, a alegria que eu tenho, o salmista falava, é muito maior do que aquele que pode ser abastado, rico, porque as pessoas acham que muitas vezes a alegria está ligada ao que tem, a faltas de necessidade ou não tem nada a ver. A verdadeira alegria vem do Senhor e ela é maior que qualquer coisa. A Bíblia fala que é o Senhor que nos livra da angústia, que me dá paz e me faz viver em segurança, por isso eu posso me alegrar. João 16:20, Jesus estava dizendo aos seus discípulos, o Senhor vai converter a sua tristeza, a vossa tristeza, em alegria. Ele é o único que pode fazer isso. Neemias 8:10 também fala que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Então, quando nós nos sentimos fracos, nós temos que nos alegrar nele. E nós temos, assim, vários outros textos da Bíblia que mostraria, né? Que mostra razões que nós temos para nos alegrar no Senhor. E uma das maiores lições que eu vejo é o apóstolo Paulo, em uma das cartas que ele escreve lá no Novo Testamento. Ele estava preso, ele estava dentro de uma prisão, preso injustamente por pregar, né, a Jesus, e ele ali preso e tal, e ele escreve uma carta às igrejas dizendo assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Será que ele tinha motivo para se alegrar? Numa
cela, sei lá, que em condições que Paulo se encontrava, mas não eram boas, e ele ali podendo se alegrar e influenciando aqueles que estavam em outro lugar para também se alegrarem. A nossa influência tem que ser essa. Nós temos que influenciar aonde nós estivermos, com alegria, com a paz, com amor, com todos os frutos do Espírito Santo. É por isso que é importante nós buscarmos conhecer o Senhor e cada dia sermos mais cheias do Espírito Santo, para podermos oferecer mais e mais para aqueles que estão ao nosso redor. Só que nem sempre a influência que nós temos é positiva. Muitas vezes nós temos influências também negativas. Desanimamos, falamos o que não devemos, nós desprezamos, não reconhecemos aqueles que estão ao nosso lado como deveríamos reconhecer. Vocês já viram que nós agredimos muitas vezes com palavras, a maioria das vezes, as pessoas que mais a gente ama? Que coisa! Por que nós somos assim? É porque nós temos que saber que para termos uma influência positiva, nós temos que estar cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. De nós mesmos nós não temos nada para oferecer, muito pelo contrário. Então eu gostaria de falar nessa noite sobre uma influência negativa, algo que destrói, para que nós possamos aprender a não fazer o mesmo. E essa mulher, na parte da manhã hoje, no culto da manhã, eu falei sobre influências de mulheres do lado positivo. Eu falei de Débora, que foi juíza sobre Israel, que exerceu liderança sobre Israel, uma mulher de visão, que foi enfrentar uma batalha junto com o comandante do exército de Israel, e quando esse homem falou assim para ela, Baraque, que era o comandante do exército, falou assim: olha, eu só vou guerrear com o inimigo se você for junto. Ela falou: tudo bem, eu vou, só que a honra da vitória não vai ser sua, vai ser minha, vai ser de uma mulher, porque o Senhor vai dar a vitória na minha mão. E essa mulher tinha visão. Falamos também de Jael, que não era uma juíza, uma profetisa, uma mulher pública, mas era uma dona de casa, que também foi uma mulher de coragem. Jael recebeu o comandante do exército inimigo dentro da sua casa, na sua tenda, esperou ele adormecer, alimentou ele, aqueceu ele, foi lá, bem devagarzinho, pegou uma estaca e um martelo e fez o quê? Matou. Porque ela sabia que ele era inimigo do povo. Uma mulher de coragem, e muita coragem. E falamos também sobre Abigail, uma mulher sábia, uma mulher que pôde não permitir, deixar de acontecer algo na sua casa. Ela tinha um marido que era mau, era um homem nécio, e esse homem se negou a ajudar Davi, que era o rei, e Davi foi para matar a todos da casa dela, e ela imediatamente foi até Davi, ofereceu comida e tudo mais, evitou a destruição da sua casa. Depois de algum tempo, seu marido, que era um homem mau, morreu, e Davi pediu ela em casamento e a tomou como esposa. Então a mulher sábia, ela soube fazer o que era certo na hora certa. Então nós mostramos algumas coisas positivas, mas agora eu quero mostrar algo que nós não devemos fazer. E nós vamos falar um pouquinho sobre Mical, que é uma outra mulher aqui da Bíblia. Eu quero que vocês abram 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 14. Hoje eu estava dando aula no nosso curso, no ED, na nossa escola de dirigentes, e nós estávamos falando sobre a Bíblia. E eu, incentivei aos alunos ali a não deixarem uma prática que está acontecendo no nosso meio.
Hoje, por causa dos nossos celulares, os aplicativos que a gente tem, a gente está deixando a Bíblia de papel, né? E nós vamos perdendo a habilidade de conhecer, de manusear, né? Então é interessante você não perder esse hábito também. Vamos lá. Mical era filha de Saul. Saul foi um rei em Israel. E depois ela foi esposa de Davi, que agora era o novo rei de Israel. Então, filha de Mical, filha de Saul e esposa de Davi. Uma moça que tinha sido criada dentro de um palácio. Ela sempre teve referência na vida dela de reis. O pai foi um rei, agora o marido era o rei de uma nação, de Israel. Davi, ele tinha mais ou menos uns 30 anos quando ele começou a reinar em Israel, e ele reinou durante uns 40 anos o povo de Israel. E aqui, pelo que a história nos mostra, era mais ou menos o começo do reinado dele. Então ele era ainda jovem, e aqui não fala nem de filhos ainda e tal. Então eu creio que deve ser no começo do casamento em que ele teve que enfrentar essa situação que nós vamos falar. Era dia de festa em Israel. Era um feriado onde o povo estava comemorando agora um grande feito, uma grande vitória. Davi havia juntado as tribos de Israel em Jerusalém, e eles estavam trazendo, depois de ter derrotado um exército inimigo, que era o exército lá de Golias, que era inimigo de Davi, né? Ele tinha derrotado, e ele tinha conseguido trazer novamente para Jerusalém, para Israel, a Arca de Deus. Era um dia que para eles, para o povo, era um dia de vitória, um dia de muita alegria, um dia de festa. Sabe por quê? A Arca de Deus era um símbolo da presença de Deus no meio do povo. E aquela arca tinha sido roubada pelo povo inimigo. E eles conseguiram agora destruir os inimigos e trazer de volta a arca, a presença de Deus no meio deles. Então era um dia muito importante, um dia de festa. A arca, ela simbolizava a presença de Deus, porque dentro dela tinha o símbolo de alguns milagres que mostravam o poder de Deus ao povo de Israel. Dentro da arca havia as tábuas da lei que Deus tinha dado para Moisés lá no deserto. Tinha a vara de Arão, o maná, que era a provisão que no deserto o povo de Israel tinha da parte de Deus, o alimento para eles. Então ali tinha o símbolo do poder de Deus, dos milagres que eles tinham experimentado. Era para eles a presença do próprio Deus. Então imagine a festa que aquele povo não estava fazendo, né? Só que aconteceu algo. Vamos lá, capítulo 6, versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Davi, então, aqui estava muito alegre pela conquista. Ele tira a capa, a roupa de rei, e ele põe uma roupa aqui, uma roupa larga, para que ele ficasse mais à vontade para dançar na frente da arca. Pulava de alegria, e ali ele nem se ligou que ele estava perdendo a postura de rei ou qualquer outra coisa assim. O que ele mais queria era se alegrar naquele momento, e ele dançava e pulava ali. Versículos 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, a sua esposa, observava ele de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Davi olha para a mulher que estava na janela. Veja bem, era para ela estar ao lado dele,
mas ela estava lá dentro de casa, olhando por uma janela, né? Então aqui já não tinha muito concordância aí, a gente já vê uma diferença aqui entre eles, né? E ela olha para o rosto de Davi, Davi olha para ela, e ela mostrava uma indignação diante de todo o povo. E todos, com certeza, perceberam. Sabe aquele negócio que seu marido faz, você faz cara feia para ele? E você acha que ninguém está olhando? Tem gente olhando. E isso é muito feio. Você, nesse momento, está desonrando o seu marido perante os outros. E não é difícil de acontecer. A gente fica bem tentado, né? Principalmente a hora que fala umas coisas nada a ver, a gente faz umas caras que não precisa falar nada. Não é isso? A nossa expressão, às vezes, fala bem mais alto. E é isso que Mical fez. E lá em Provérbios 15:3, diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. Então, ela não estava feliz. Davi estava, o povo estava feliz, mas aquela mulher não. Ela simplesmente olhou para ele, expôs ele diante de todos com uma reação e começou a estragar a festa dele. Com certeza ela começou a estragar a festa de Davi, a destruir a alegria do coração dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela desprezou Davi em seu coração. O rosto mostra o que está no nosso coração. Então o desprezo dela foi no coração. Quantas vezes, falando aqui para nós agora, né? Por insatisfação, nós falamos dos nossos maridos, filhos, dos nossos problemas íntimos, para pessoas que não podem nos acrescentar nada. Mical, ela poderia muito bem guardar essa insatisfação que ela ficou, ela não gostou do que ela viu, mas ela podia guardar e falar na hora certa, ter sabedoria, foi o que nós vimos, né, hoje pela manhã. Falar para ele que ele estava exagerando, perdendo a postura de rei, falar na hora certa para não perder a razão. Muitas vezes nós até falamos o que é certo, mas falamos de maneira errada. Então nós perdemos a razão. Já aconteceu isso com você? De você perder a razão por falar na hora errada e no tom errado, da maneira errada? Então é por isso que a sabedoria não pode faltar na nossa vida. Como mulheres, né? Para nós falarmos da maneira certa, na hora certa, do jeito certo, porque daí produz bênção. A Bíblia fala em Provérbios 25 que a palavra certa na hora certa é como maçãs de ouro em salvas de prata, ou seja, é riqueza, ela é valiosa, é preciosa. Mas a palavra errada, dita na hora errada, é como uma espada, ela fere, ela traz morte, né? Provérbios 15 também fala que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura traz o quê? Ira. Então, cuidado, o que falamos e como falamos, podemos perder a nossa razão. Se muitas vezes nós não gostamos de alguma coisa que vimos, ou até mesmo ouvimos, no momento nós temos que nos calar, e pedir a sabedoria da parte de Deus. Quando eu posso falar? Como eu vou ter que falar? Mas a gente normalmente não faz assim, né? E a nossa primeira reação é ficar emburrada, né? É amarrar o burro, ficar emburrada. Mulher é cheio disso, gente. Mulher é cheio disso. E nós temos que parar com isso. Isso é infantilidade. Não gostamos do que vimos, ficamos emburrada. Paramos de falar, daí o marido pergunta: se aconteceu alguma coisa? Porque para o homem perceber alguma coisa que aconteceu, gente, nós temos que falar com todas as letras. Não adianta você se calar e ficar emburrada, achando que ele vai perceber que você não gostou de alguma coisa. Está perdendo tempo. E aí o marido pergunta: e daí, está tudo bem? Tá tudo bem. Tá nada, não está bem não. Então nós temos que saber, né? Como influenciar, saber agir da maneira certa. Conta-se uma história que um certo marido, numa festa, estava numa roda de amigos, e ele disse brincando para os amigos, e a esposa estava do lado, o quanto ela roncava.
a minha nora ia dizer, nossa, que grosseria. Então ele começou a expor a mulher para os amigos. Nossa, minha mulher, ela ronca, mas ela ronca que eu não consigo dormir. Eu tenho que dormir na sala. Ela ficou tão constrangida que ela saiu dali triste, se sentiu humilhada. Acabou a festa dessa mulher e automaticamente do marido, né? Porque deve ter quebrado um pau, lógico, né? Então, quantas vezes nós também não temos as atitudes da maneira errada, assim como Mical teve naquele dia, desprezando o seu marido. Versículos 17. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos, sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios da comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras, um bolo de uva passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Então, Davi, ele estava providenciando os meios para que todo Israel se alegrasse. Ele providenciou comida, deu para cada um se alegrar com a sua família na sua casa. Era festa em Israel. Todos levavam os alimentos para festejar com as suas famílias. Davi estava cansado. Desde cedo ele estava ali, tinha vindo de uma guerra, de uma luta, e ele estava dançando, pregando, eufórico. E quando ele chegou na casa dele, a casa caiu. Vamos lá, versículo 20. Voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Ela fez para o seu marido comparações indevidas. Tem traduções que falam como um homem vadio, como um homem qualquer. Ela comparou o seu marido de maneira indevida. Ela não teve controle na sua língua, porque na nossa língua está o poder de vida ou de morte. Com a língua nós abençoamos ou amaldiçoamos. E ela compara o rei como um vadio. E sabe o que significa vadio? Alguém que é preguiçoso. Alguém que não quer fazer nada. Alguém que deixa a vida levar, né? Como diria um certo cantor. É isso que seria o vadio. E um preguiçoso que vive à custa dos outros, Davi, ele não era assim. Desde criança, Davi trabalhava para o seu pai, cuidando de ovelhas, e deve ter sido até o que mais trabalhou ali do meio dos irmãos, né? Ele chegou em casa para abençoar a sua família, mas ela o desmoralizou. Se ela fosse sábia, ela receberia o seu marido com muita alegria. Ela iria compartilhar da alegria dele. Ela iria preparar o jantar, deixar que ele tomasse o banho dele, pôr o pijama, o chinelo, né? E na cama, a hora que eles fossem deitar, ela iria falar mansamente, né? Ao ouvido dele: meu amor, você dançando daquele jeito, se comportando dessa maneira, me traz uma preocupação. Será que o povo amanhã vai te respeitar como rei? Por te ver daquela maneira, com aquelas roupas, dançando daquele jeito? Será que você não exagerou? Será que está sendo impressão minha? Olha, eu estou falando isso porque eu quero te proteger. Gente, o que ela teria recebido de retorno? Ah, muito obrigado, meu amor, por você estar se preocupando comigo. E os dois poderiam ali se alegrar juntos. Davi poderia justificar e tal, e tudo ficar bem. Se ela tivesse se comportado assim, ela teria recebido a bênção que Davi estava trazendo para sua casa, e não teria destruído a festa do seu marido. E nós, mulheres agora, como
que nós reagimos no nosso dia a dia? Sabe aquele filho que entra com o pé sujo na casa que você acabou de limpar? Como que você reage? Grita, berra, você não está vendo que eu me matei para limpar esse negócio? Você não me valoriza mesmo? Olha aqui, eu não passo uma empregada, acabei de limpar, já está sujando, e não sei o quê. Eu estou exagerando? Como que nós reagimos naquela mamadeira do neném que está lá mamando, que derrama no sofá? Esse sofá é novo, não tem jeito mesmo, tudo assim, e assim vai. E a roupa suja jogada no banheiro? E a toalha molhada que de vez em quando o maridão deixa em cima da cama? Né? Como que a gente reage a isso? Será que a gente reage diferente da reação de Mical? Que a hora que o marido abriu a porta já foi despejando, chamando de vadio, que ele não deveria se portar daquele jeito e tal. Não teve a sabedoria, não teve o jeitinho para não estragar a alegria do seu marido, para poder influenciá-lo da maneira certa. Versículo 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu como rei em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da sua família, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrarei. A resposta de Davi foi imediata. Recebeu um insulto, devolveu, porque é assim, é ação-reação. A hora que você fala grosseiramente, você não vai querer receber um retorno amoroso, né? E não dá. Normalmente é assim. Mical aqui, ela julgou o marido precipitadamente. Davi fazia aquilo por causa de Deus e ela não conseguia enxergar. Davi não estava preocupado com o que os outros podiam pensar e iriam dizer, ele só queria se alegrar diante do Senhor. Nós não podemos julgar a aparência, gente. Vamos aprender aqui a julgar a aparência. Deus vê o coração, e Davi sabia muito bem disso. Lembra do sacerdote quando foi na casa do pai dele para escolher entre ele e os irmãos um rei? Lembra? Todo mundo achava que o rei escolhido seria o irmão mais bonito, aquele mais alto, mais bonito, né? E o sacerdote falou assim: peraí, só tem esses? Não, tem um pastorzinho de ovelha lá no meio do rebanho, está lá um ruivinho, baixinho lá, sabe? E quando viu, era esse que o Senhor tinha. Então ele sabia que Deus não julgava por aparência, mas Deus julgava pelo coração. E só que essa mulher não sabia disso. Mical julgou pela aparência. E nós muitas vezes também fazemos isso. Se converteu numa igreja um rapaz, ele tinha os cabelos compridos e ele usava um rabo de cavalo. E logo ele começou a se envolver na igreja, e uma bênção o rapaz. Certo dia, um irmão da igreja, de terno, gravata, gel no cabelo, chegou perto do rapaz e disse que ele não era homem, e muito menos convertido por causa daquele cabelo. Pouco tempo depois, esse irmão, todo moralista, estava fora da igreja por adultério. Mateus 7 já explica isso. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida que nós julgamos, nós também seremos medidos. Por que que nós, isso em Mateus 7, né, que eu vejo um dos maiores ensinamentos de Jesus, é o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali ele ensina todos os princípios. E ele fala assim: por que que você repara no cisco do olho do seu irmão e esquece de tirar a viga, a trave do seu? Mical, ela não lembrou desses princípios que nós não podemos esquecer como mulher. Ela provocou uma reação ruim da pessoa que ela mais amava. E é isso que nós fazemos. Quantas vezes nós não provocamos reações ruins dentro da nossa casa, com as pessoas que nós mais amamos, pela nossa maneira de falar, de julgar,
de ser precipitada, de não ter paciência, de falar grosseiramente, com gritaria. Podemos falar o que queremos, mas também nós vamos ouvir aquilo que não queremos. Ele respondeu: esse vadio aqui, que não vale nada para você, estava dançando para Deus, e garanto que eu sou melhor do que seu pai, porque eu que fui escolhido para ser rei, no lugar dele. Nenhum dos seus irmãos serviram. E daí já começa, porque a sua mãe, porque o seu pai, porque não é assim? A hora que a gente vê que a coisa esquenta, que falou que não devia, teve a reação que não queria, daí começa, né? Porque a mãe, porque não sei o quê, e assim vai, a coisa fica feia. E ele fala ainda mais, algo muito sério, né? Eu sou melhor que seu pai, que seus irmãos, que não serviram para ser rei. E essas mulheres que você disse, que são mulheres sem vergonha, que são mulheres da rua, que estavam ali me julgando, essas mulheres irão me honrar, porque você não me honrou aqui em casa. Ali, Davi determina o fim, praticamente, do seu casamento. Davi ali vê que aquela mulher não servia, né, para estar ao lado dele. E o versículo 22. Aqui diz: e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado pelas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Essa mulher, o resultado na vida de Mical, ela foi uma mulher sozinha, não teve filhos, porque Davi jamais a tocou. Ela viu Davi levar para o seu palácio 500 mulheres, 250 concubinas. O rei tinha esse poder, tá? Só o rei, naquele tempo. Levou toda essa mulherada, né, para o seu palácio, e ela sem autoridade nenhuma como esposa, porque ela deixou de ser esposa dele, por causa da sua precipitação, por causa da influência negativa que ela exerceu, porque era dia de festa. Davi havia promovido a festa, mas em sua casa havia briga, problemas, amarguras, tristeza. Satanás é que quer roubar a nossa alegria. Lembra o que fala? Que o diabo vem para matar, roubar e destruir. É ele quem quer roubar a alegria da nossa casa, da nossa festa. O motivo não foi insignificante? Não foi uma maneira que ela reagiu, a maneira como ela falou, não dava para ser diferente, não era tão insignificante, não era fácil, mas destruiu o casamento de Mical e Davi. Quantas pessoas estão infelizes por serem precipitadas no falar, ou falar coisas indevidas na hora errada, da maneira errada, provocando assim reações absurdas. Que o Senhor nos ensine a não julgar precipitadamente, não fazer comparações indevidas e nem provocar reações ruins. Se o diabo tem roubado a nossa alegria, a sua alegria, na sua casa, na sua família, com coisas às vezes tão pequenas, hoje Deus quer nos dar capacidade para vencermos isso. Ele quer que nós sejamos uma influência positiva. Ele quer nos dar, como mulheres, sabedoria para nós edificarmos a nossa casa. Ele quer nos dar graça na maneira de nós falarmos. Falar o que é certo na hora certa, de maneira agradável. E Ele quer nos dar forças para vencer todas as situações e sermos mulheres virtuosas. Mulheres virtuosas que excedem o valor das mais finas joias. Você quer ser essa mulher? Eu desejo. E isso eu sei que é só o Senhor que pode
fazer isso na nossa vida. A sabedoria, a graça, a força, tudo isso vem dele. Tudo isso vem dele. Eu gostaria que nós ficássemos em pé. Eu quero estar orando por todas as mulheres. E nós queremos agora que vocês prestem muita atenção em algo que vai ser encenado aqui agora. Vai ser uma cena, um momento em que nós vamos poder até nos divertir, mas extraia para você agora as verdades. Você é mulher. Isso vai estar sendo feito para falar diretamente com cada uma de nós agora como mulher. Está ficando perfeito. Mas falta alguma coisa. Amabilidade. Ternura. Ternura é uma boa colocar. Vamos ver. Precisa ter um pouco de compaixão. Visão. Sexto sentido. Sexto sentido é uma boa também. Vamos lá. Senhor, Deus, te achei, Senhor. Já é hora extra. Último dia da criação e o Senhor trabalhando até tão tarde. E o que tanto colocas nessa criatura? Veja, está ficando perfeito. Nossa, eu vou te mostrar a lista de especificações para ela. Dá só uma olhada. Tudo isso, Deus? Tudo isso. Vamos lá. Lista de especificações. Deve ser completamente flexível, porém não de plástico. Ter mais de 200 partes móveis, todas arredondadas e macias. Deve ser capaz de funcionar com uma dieta rígida. Deve ter habilidade para ler olhares e ouvir suspiros como se fossem confissões. Deve ser capaz de realizar perfeitamente bem várias tarefas ao mesmo tempo, tais como cozinhar, atender o telefone, ouvir os filhos e ainda dar atenção para o marido. Deve ter a capacidade de falar 30.000 palavras por dia, o dobro da criação anterior. Até porque o seu coração vive cheio de coisas. Deve ter um colo capaz de acomodar até 4 crianças. E ter um beijo capaz de curar desde um joelho ralado até um coração ferido. Deve ser guerreira, incansável, que luta pelo que quer. Virar uma fera e mostrar suas garras para defender os seus. Deve ter capacidade de alimentar muitos com o pouco que tem no armário. Ela deve pensar com o coração, agir pela emoção e vencer pelo amor. Deverá ter a capacidade sobrenatural de dar a vida, tanto aos filhos do ventre, quanto aos filhos do coração. Nossa, Senhor, e ainda continua. Quantas coisas, Deus, é muita Há muitas coisas. Deixa eu perguntar a Deus, e esse é só o modelo básico? Somente o modelo básico. Estou pensando em fazer algumas versões. Morenas, loiras, com cabelos mais lisos, com cabelos mais crespos. Mas esta é a versão básica. Senhor, é muita coisa para um dia só. Por que o Senhor não deixa e termina essa criatura amanhã? Como é que é? Amanhã? Não. Já estou quase terminando. E essa criação, ela é a favorita para a minha alma. Só para você ter uma ideia. Ela consegue se curar sozinha, se estiver doente, e trabalhar até 18 horas por dia. Puxa!
forte assim e ter todos esses requisitos, ela me parece, eu não diria mole, ela me parece tão suave. Ela é um pouco suave, porém eu a fiz forte também. Você não tem ideia do que ela pode conseguir ou aguentar. Puxa vida, realmente, Deus. Ah, tá aqui, Senhor. Eu sabia, Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Quem sou eu para duvidar da sua inteligência, Senhor? Não quero, né? Com toda humildade e respeito, Senhor. Eu sabia que o Senhor estava colocando muita coisa nela. Olha aqui, tá vazando, Deus. Olha aqui perto do olho, aqui, ó. Tá vazando. É muita coisa que o Senhor colocou nela. Eu sabia que não ia caber. Não, mas isso não é um vazamento. Isso é uma lágrima. Lágrima? E o que seria uma lágrima, Senhor? Ó, vamos ver se você consegue entender. Lágrima é uma maneira que eu encontrei para colocar nessa criação, para ela poder se expressar. Ela, através da lágrima, ela vai expressar sua alegria, seu amor, sua angústia, seu orgulho, sua raiva, tudo através de uma lágrima. Puxa, Senhor, uma coisinha tão pequena dessa, traduzir tantos sentimentos. Puxa, Senhor, por isso que eu te adoro, Senhor. O Senhor é um gênio. Puxa vida. E o Senhor já pensou num nome para essa criatura? Bom, andei analisando. Pensei em chamá-la de mulher. Primeiro que a mulher, ela tem o dom de pensar, raciocinar e até mesmo negociar. Ela aparentemente possa estar desligada, mas ela prestará atenção em tudo o que ocorrer ao seu redor, principalmente as coisas importantes. É aí que entra, o sexto sentido. Sem contar que a mulher, ela tem força que maravilha os homens. Coloquei aqui numa listagem de tudo aquilo que esta criação vai ter. Essa criação, ela vai aguentar dificuldades, vai passar por crises emocionais, sentimentais, mas mesmo assim, vai ter amor em abundância. Elas sorriem quando choram, cantam quando querem gritar, choram quando estão felizes e riem quando estão nervosas. Lutam pelo que acreditam e enfrentam a injustiça. Elas conseguem enfrentar a justiça. E tem uma coisa que essa criação, ela não pode ouvir. Ela não pode ouvir um não. Fala um não para ela, para você ver o que acontece. Só que esse não, ele é em relação às coisas que ela sabe que pode se resolver de uma melhor maneira. E tem mais. Ela abre mão para a sua família ter algo. Vão ao médico, uma amiga, algum familiar, caso eles tenham medo de ir sozinho. Elas amam incondicionalmente. Repito, incondicionalmente. Choram quando seus filhos não têm algum sucesso, ou quando parentes, amigos, têm alguma coisa em alegria, elas também choram. Seu coração se despedaça, simplesmente quando ocorre alguma injustiça. Só que tem uma coisa que eu ainda não consegui consertar nesta criação. E o que seria, Senhor? Esta criação perfeita, a mais bela que criei, ela simplesmente às vezes esquece o quanto valem. Na Bíblia existem histórias de mulheres, Estérs, Marias, Martas, Rutes, mulheres que causaram, mulheres que revolucionaram as suas épocas, mulheres de ontem e mulheres de hoje, mulheres que fazem parte do reino, mulheres envolvidas com o reino, tudo para a obra do Senhor. Mas mulheres, vocês sabem que o seu valor, ele excede de joias preciosíssimas. Sendo assim, feliz Dia da Mulher.